Já. Então, pessoal, ele termina a crônica, Luiz Fernando Veríssimo, mais ou menos assim. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com sua mulher na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho e se sobrasse 5 minutos uma colherada de leite e magnésio. Agora tenho que ir. É meio do dia e depois da cerveja, do vinho, da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que eu vou, levo um jornal. Tchau! Viva a vida com bom humor. Então veja que ele traz essa reflexão da gente do dia a dia, aquelas coisas que as pessoas dizem que é bom, que não é, não sei o que, do dia a dia cotidiano. E aí ele faz essa brincadeira todinha e diz, viva a vida com bom humor, não vamos levar tudo tão a sério. Em outras palavras ele quer dizer isso, né? Agora bora ver o conto, né? Sobre o conto. O que é que o slide está falando sobre o conto? O que é um conto, né? O conto é uma narrativa curta que em geral apresenta apenas um conflito. Algumas subdivisões desse gênero são o conto fantástico e o conto de fada. O conto de fada vocês conhecem muito bem, né? Branca de Neve, Santa Mônica, Chapeuzinho Vermelho, por aí vai. E esse conto fantástico é porque o conto tem uma coisa que não é tão natural como no dia a dia da crônica. O conto é uma coisa mais fantástica, mais além da imaginação. Ela vai além da imaginação, além do normal do dia a dia, tá certo? O conto é um do gênero narrativo. Gênero narrativo é uma história, já conta uma história. Ali ele estava falando na crônica de uma situação do dia a dia, e o conto já vai contar uma história. Mais comum na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas. Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam contos. Existem, inclusive, alguns tipos de subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fada ou o conto fantástico, que eu acabei de falar para vocês. Então, algumas universidades já pedem nos seus vestibulares para que a pessoa, em vez de produzir uma redação, venha produzir um conto, que é uma história narrada, né? Tem um narrador, certo? Vamos ver mais adiante. Qual é a estrutura? O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. O clímax é aquela coisa que foi a coisa principal da história. Então deu o clímax. Além disso, embora não seja uma regra comum que o conto apresente o quê? Poucos personagens, não tem muitos personagens, espaço cenário limitado, tem um espaço mais ou menos, aconteceu ali naquela rua, ou aconteceu só naquela casa, entendeu? Recorte temporal reduzido, ou seja, em pouco tempo, tá certo? Então a gente vê que geralmente apresenta isso, pouco personagem, espaço cenário limitado e recorte temporal reduzido. Vamos ver as outras características continuando a nossa aula, tá certo? Então bora ver o que é que o slide nos diz. É uma subcategoria do conto, popularizado no século XX, é o microconto. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Veja a seguir 2 microcontos de célebres autores da modernidade. Então, por exemplo, vende-se, sapatinhos de bebê nunca usados, Ernest Hemingway. O outro, uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Então, uma frase dessa é um conto, porque ela vai trazer como é que se diz, uma interpretação. A gente vai pensar o que é que ele quer dizer com essa frase. Então isso aí já é um microconto. Mas lembre-se que na atividade eu estou pedindo para você escrever um conto e não um microconto. Não venha com microconto que eu não aceito não, tá bom? Nota-se que em ambos os casos há uma narrativa com conflito único. No primeiro caso, o conflito em si, clímax, é a venda dos sapatinhos do bebê nunca usado. Sugere-se, portanto, que os personagens envolvidos perderam um filho. Então seria, né, a gente vai pensar, vai vender um sapatinho de criança nunca usado, significa que os pais perderam essa criança e agora quer vender, se desfazer da roupinha deles. No segundo exemplo, o clímax estaria na ação do personagem Gaiola, que sai em busca de um pássaro prisioneiro. Ou seja, a Gaiola saiu à procura do pássaro, quer dizer, ele está fazendo uma grande crítica, né, às pessoas que criam um pássaro e que deixam eles presos, quando na realidade eles deveriam estar livres, que eu concordo plenamente com ele. Tá? Vamos lá, continuando. A gente vai ver os elementos. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Sempre é narrativa, é uma história a contar. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagem. Então, veja que na crônica, o personagem era o personagem narrador, ele contava mesmo a história daquilo que ele estava
que ele via, que a pessoa devia comer. Já no conto tem que ter os personagens, esse elemento